E aí, pessoal, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. A gente está por aqui de novo. Para quem ainda não conhece a gente, eu sou o Diego, estou aqui com o Júnior. Fala aí, Júnior. E aí, tranquilo? A gente é do site mentedeconcurseiro.com, né? Para quem não viu o vídeo anterior, a gente conversou um pouco, trocou uma ideia sobre essa história de concurso público acabar, enfim, falando da escassez de vagas que a gente estava, que a gente passou por um tempo. Enfim, a gente conversou bastante coisa, né? Mas com um núcleo de essa história que vez por outra é ventilada de que vai acabar o concurso público no Brasil. Se você não viu, dá uma olhada lá. A gente bateu um papo bem legal e depois deixa aí nos comentários para a gente o que vocês estão achando e preferência de tema e etc. Eu vou colocar no card Então, aqui o link para quem quiser assistir. boa. Então, hoje a gente vai falar sobre o estudo em grupo, né? Eu acho que a gente é bem, como eu posso dizer, eu acho que a gente tem Uma alguma experiência margem que para você falar, tem. né? A É, experiência para falar, porque foi a forma que nós começamos. A gente começou em um grupo de, salvo engano, 6 pessoas, foi. né? E a gente tirou uma boa carga, né? Enfim, uma boa bagagem de estudo, começando pelo em grupo, né? Começando pelo estudo em grupo. E aí a gente separou algumas coisas aqui para poder conversar com vocês, né? E a primeira delas, Júnior, é justamente a questão de preferências pessoais, né? Então, tem essa Uhum. questão vão ter pessoas que vão preferir estudar sozinho, outras vão preferir estudar em grupo. Fato é que para a gente, né, o estudo em grupo ajudou bastante, principalmente naquele sentido de apoio coletivo, né? Então, Foi. quando um estava querendo parar ou um estava querendo desacelerar, o outro puxava para frente e depois acontecia com esse outro que puxou da outra vez estava sendo puxado, Ficava e bem um equilibrado. meio que retroalimentando aí. Então, muito embora a gente vai ter pessoas que vão preferir estudar sozinhas, né? A gente optou por falar disso hoje porque, primeiro, foi uma vantagem muito grande para a gente, né? Até a gente adquirir um ritmo próprio de estudar sozinho, ter uma disciplina para poder se manter estudando sozinho. O estudo em grupo foi bem bacana para a gente. Foi. Então, Júnior, eu vou pedir para você falar um pouco dessa parte como eu falei, muito embora vai ter gente que prefira estudar sozinho, eu vou pedir para você falar um pouco sobre, no sentido assim, que ainda que você prefira estudar sozinho, de repente, se você tiver uma oportunidade, eventualmente, de fazer um estudo coletivo, principalmente no começo, né, principalmente assim, nos primeiros meses de estudo, Sim. se você acha que é uma boa ideia, pelo menos a pessoa fazer o teste, né, para ver como ela se sente, se ajuda de alguma forma. Ah, eu acho que o teste é válido assim, e por diversos motivos. O primeiro deles é o seguinte, assim, especialmente se você não está acostumado com o ritmo de estudo, isso pode te ajudar a entrar nesse ritmo. Assim, a primeira dica, né, nesse contexto que você tem que observar é a qualidade do grupo. Você tem que, assim, achar pessoas que estejam comprometidas com esse projeto também de estudar, porque não vai adiantar você pegar um grupo e esse grupo ele te tirar do foco, né, dos estudos. Então, Sim. caso você acabe se juntando com pessoas erradas, isso pode acabar saindo pela culatra. Então, assim, o primeiro ponto é achar gente que queira de verdade passar em concurso também. Uma vez que você achou, Tudo combina. é isso aí. Objetivos, assim, que acabem ali conciliando, né, de todo mundo. Uma vez que você achou essas pessoas ali, por exemplo, tinha uma coisa que a gente fazia no início, Diego com certeza lembra,
que é, às vezes, você... Isso eu lembro que, para mim, ajudou bastante no contexto de criar disciplina de estudar. Que eu não sei se o Diego vai lembrar, que cada um ficava responsável por uma matéria. Lembra disso? Assim, né? um ficava responsável por português, outro por direito constitucional. Então, quando a gente estudar em grupo, quem ficava responsável por uma matéria explicava essa matéria para o resto do grupo. E se você não estudasse, você ia atrapalhar o grupo inteiro. Então, assim, por mais que naquele início de jornada ali eu não tivesse a disciplina necessária para estudar todo dia, a ideia de eu atrapalhar as outras pessoas, aquilo acabava me forçando a estudar. Então, acho que dentro desse. Porque aí, nesse tipo de situação, acaba que o não estudar tem uma consequência muito mais imediata, né? Não é É, só, tipo, no dia da prova eu não fui tão bem. É sim, daqui a, sei lá, meses, né? Tem uma consequência muito mais imediata e, e com um impacto que não é só sobre você, né? Porque acaba exatamente. que É, cada um estudando uma matéria, né? A pessoa que, digamos, ficou responsável por estudar português, não estudou uma outra disciplina para poder focar no português que ia explicar para quem é, estava lá. E se a pessoa que explicaria a outra matéria não tiver apta para explicar, prejudicaria a que estudou português e as outras. é isso aí. Assim, isso no final das contas é um dos motivos que eu acho que vale a pena testar se você estiver no grupo certo, porque se você ainda não tem essa disciplina, isso, assim, a não ser que você realmente também não esteja ligando para ninguém, né? Então, se for o caso, já complica um pouco. Mas se você não quiser atrapalhar as outras pessoas, isso acaba te ajudando a entrar nos eixos ali para você ter aquele ritmo de estudo diário para você não atrapalhar as outras pessoas. Fora, um outro motivo de eu achar que vale a pena é que, assim, ensinar outras pessoas, quando você acaba fazendo esse estudo para você ensinar para um grupo, e assim, essa acho que era a forma principal do nosso estudo em grupo ali, era sempre um responsável por algum tipo de matéria para poder ensinar para as outras pessoas. É, Quando você ensina, você aprende muito mais, né? E a gente fazia esse rodízio das matérias também. Então, no final das contas, a gente acabava passando por tudo. Lógico, vai ter gente que não vai se adaptar tanto. Tem um amigo nosso, por exemplo, que estava com a gente, o Diego deve lembrar, o Bruno, ele até estudava com a gente também em grupo, mas o dele era o contrário. Ele conseguia manter essa disciplina de estudo sozinho dentro da casa dele, e ele usava o estudo em grupo meio que para tentar ou reforçar pontos que ele estava com dificuldade, ou para tirar dúvida. Mas para ele esse estudo diário em grupo não funcionava muito bem. Embora ele tenha tentado, para ele funcionou melhor. Ele conseguiu ir criando essa disciplina sozinho. Então, assim, tu tem que ver qual é a sua preferência pessoal, mas é uma coisa que eu acho que vale sempre a pena, assim, ou para você testar às vezes no início, se você está no início dos seus estudos e está com alguma dificuldade de engrenar, acho que achar um bom grupo para estudar é uma boa. Se você estuda sozinho e você conseguiu adquirir essa disciplina de estudando todos os dias, assim, com alguma frequência, eu acho que também vale a pena você colocar um estudo em grupo ali dentro, às vezes, do seu cronograma, até nesse contexto para você explicar para alguém que isso vai acabar ajudando você a reforçar, né, os seus conhecimentos ali e fixar bem melhor a matéria, né, quando você acaba explicando as coisas Explicar para alguém. para outras pessoas é cientificamente uma das melhores formas de se aprender qualquer coisa que seja, independente de ser matéria de concurso, qualquer coisa que você precise aprender em detalhes, né? Uhum. Você explicar para alguém, principalmente se você tiver apto a explicar para pessoas que não têm contato, né, com aquilo que você está explicando. Então, se você for hábil o suficiente para explicar para uma pessoa que não tem contato com aquela área de conhecimento e ela entender, aí você sabe que está num caminho Aprende bacana, muito, né? né? Sim. E aí, Júnior, a gente falou um pouco, mas eu vou aproveitar o gancho, né? A gente destacou esse ponto que vai haver pessoas que têm preferência por o estudo individual, né? Você até deu o exemplo do Bruno aí, e outras pessoas vão se dar melhor com o coletivo, outras vão mesclar, mas eu vou pedir para você falar um pouco agora
das principais vantagens que você vê do estudo em grupo como um todo, além dessas que a gente falou um pouco, de ajudar a criar uma rotina, que é uma coisa legal quando você não não está naquele ritmo ainda, né? Porque você se disciplinar para manter uma rotina de estudos diárias e sozinho, né? É complicado no começo, Ah, né? bastante. Então, essa foi uma vantagem que a gente falou, mas eu vou pedir para você falar de outras vantagens e aprofundar essas que a gente falou um pouco, né? Acho que você enxerga como principais aí. Bom, uma que você acabou até falando no início ali, em alguma medida, que é o apoio mútuo, né? Assim, isso para mim foi essencial, porque quando você começa a estudar para concurso público, você acaba tendo que fazer alguns sacrifícios que às vezes outras pessoas que não estão estudando não conseguem entender. Então, quando você se cerca de pessoas que entendem que você está passando mesmo ali, então, primeiro você tem gente com quem conversar e com quem você desabafar, o que dentro desse contexto aí não é pouca coisa. Assim, pode às vezes parecer bobagem, mas definitivamente não é. Não é? E assim, em relação aos altos e baixos psicológicos que a gente passa. Porque, assim, uma certeza que você que está estudando para concurso tem que ter você vai passar por diversos altos e baixos ali, e isso é uma Com certeza absoluta. certeza, com Assim, certeza. a única certeza que eu tenho é essa, que você vai ter vários altos e baixos. Vai ter hora que você vai estar de saco cheio, você vai querer desistir, vai ter hora que você vai achar que isso não é para você, vai ter hora que você, sei lá, vai errar, às vezes, um monte de questão e vai pensar, nossa, não dá, não sei o que é que estou fazendo. Quando você estuda em grupo, assim, pelo menos o nosso grupo funcionava mais ou menos dessa forma, foi aquilo que o Diego falou ali no início. Quando um estava um pouco mais desesperado ou quando estava muito para baixo, não era todo mundo do grupo que estava assim. Então, o outro que estava ali um pouquinho mais animado, vamos botar assim, ele conseguia dar um suporte psicológico para outra pessoa que estava ali pior mesmo, ali, né? E no final das contas, isso conseguia se equilibrar, porque quem estava para baixo era puxado para cima por quem estava mais animado, e daqui a pouco quem estava mais animado decaía um pouco, e quem estava mais para baixo ali apoiava o outro, e assim a gente ia levando. Então, assim, tem esse lado emocional, tem o lado que a gente falou agora há pouco de você criar essa rotina, né, e ensinar ali para outras pessoas. Tinha uma outra coisa que a gente fazia também, que eu achava que eu acho interessante, que era de vez em quando a gente fazia uns simulados. Aí a gente fazia os simulados de forma normal, pegando questão de provas anteriores, e eventualmente o que a gente fazia? Da mesma forma que a gente dividia essas questões para poder ensinar uns aos outros, a gente elaborava a questão também. Então, de vez em quando, a gente, Verdade, assim, isso verdade. ajudava até aquele raciocínio de pegadinha de banca, né? Porque a gente forçava isso, a gente pegava, às vezes, a lei ou as matérias ali e, sei lá, eu criava questão de informática, Diego criava questão de direito administrativo, outra pessoa sei lá, raciocínio lógico e por aí vai. Aí a gente conseguia montar um simulado, Ensino próprio. isso, assim. E assim, se tu faz isso sozinho, isso vai dar bem mais trabalho. Assim, se tu tem um grupo para te ajudar a fazer isso, você tem até um suporte maior para fazer esses simulados ali. Até, sei lá, até o ambiente de prova, né? Quando a gente fazia os simulados aqui, ficava. Não, e essa parte da elaboração de questões, particularmente, era uma das coisas que eu mais gostava nos nossos estudos, assim, porque acabava que era mais uma chance da gente entrar nesse lance que a gente falou de explicar, né? Porque assim, mais do que ninguém, você que criou as questões ali, você tem ideia do raciocínio de banca, igual a gente costuma dizer, Sim. que é exatamente para onde você quis conduzir aquela pessoa ao erro, né? Então, quando eventualmente alguém realmente errava porque pensou da forma que você quis que a pessoa
pensasse nessa vibe, então acaba que criava mais uma oportunidade de você explicar, né, alguma coisa. Então, tipo assim, ó, não, esse daqui, mas por que que isso aqui tá errado? Não, porque isso aqui, se você for parar para ver, não é bem assim e tal. Ou tem essa palavra Aham. aqui que foi retirada, que mudou o sentido, ou que foi acrescentado, o que seja. Né? E aí criava mais uma oportunidade de explicar a matéria. Eu, particularmente, sempre achei criar questão uma coisa bem divertida, assim. Era maneiro. E salvo engano, na época a gente fez muita coisa por tentativa e erro. Se eu estiver lembrando certo, acho que foi você até que foi o primeiro que deu essa ideia da gente criar questão na época. Eu posso estar enganado, mas eu tenho isso na minha lembrança. Aí, É possível, mas a e, memória já não é mais o que foi um dia, então não me arrisco a dar uma certeza assim, absoluta, não. no final das contas, era até um pouco divertido, né? Em alguma medida. É, E, e assim, outra vantagem até que eu consigo pensar, especialmente para esses concursos que caem em direito, é a gente não era formado em direito, então a gente tinha muita dúvida. Então, eu não sei se você aliás, lembra também. a gente não só não era formado, como a gente estava longe de entrar na faculdade de Direito ainda na época. Tava. A gente só foi estudar direito depois que a gente já passou, depois que a gente foi já convocado, né? Depois que a gente foi aprovado e começou a trabalhar. Agora, assim, tinham duas questões em relação a esse estudo de grupo com relação ao direito. Uma era, sei lá, a gente já tem nas aulas online ali, ou então presenciais, sei lá o que fosse, e a gente ficava, sei lá, se um entendeu e o outro ficava em dúvida, a gente sempre tinha alguém ali, estatisticamente falando no grupo, vai ter sempre alguém que entendeu para poder explicar para as outras pessoas essa dúvida. Tanto que era daí até que o Bruno vinha, Bruno que preferia, desde o início, estudar de forma individual, ele vinha tirar essas dúvidas ali junto com a gente. E uma outra coisa que a gente costumava fazer, como o raciocínio jurídico era muito difícil para a gente, quando a gente queria adiantar uma matéria, a gente fazia uns cursinhos na época aqui, não sei nem se existe ainda a academia do concurso, mas a gente sabia que ia entrar algumas matérias assim nas turmas que a gente fazia. Aí eu lembro até de uma vez que a gente comprou uma apostila de direito administrativo, sabe, de uma matéria específica de direito administrativo, salvo engano, posso estar enganado na matéria. Aí a gente sentou aqui na sala da minha casa, a gente sentou até assim, num círculozinho tentando ler a apostila. E a gente foi lendo devagar, porque a gente estava quase decifrando os textos ali, porque era difícil de entender o que estava querendo dizer, que eles para a gente na época. Mas ali, em grupo, todo mundo pensando junto, a gente conseguiu entender. E depois, quando chegou a prova não, quando chegou na aula mesmo, a gente viu que a gente conseguiu entender certo aquilo ali. Então, foi uma coisa que É, acabou dando certo nesse estudo. meu, ainda mais no começo, é um cuidado que é legal se ter, né? Hoje em dia, eu acredito que com essa facilidade dos cursos online, essa coisa toda, isso fique um pouco mais ágil, né? Mas é um cuidado que a gente precisa ter, principalmente quando a gente está começando, e especialmente dependendo da matéria que se estuda, né? Com termos, linguagens que são muito específicas daquela área. Então, você lê aquele negócio, parece um outro idioma, e aí a É, leitura fica meio truncada, porque aí você tem que meio que parar para ver o que aquilo quer dizer. E aí acaba que esse cansaço, ele sei lá, ele é levado ao cubo, né? sim. O cansaço próprio do estudo. Isso aí que você falou me lembrou só um disclaimer importante aqui, que outra coisa que a gente fazia também nessa época era, quando a gente estava tentando decifrar a matéria, era não gravar em pedra o que a gente estava estudando ali para o caso da gente estar entendendo errado alguma coisa. Assim, porque depois que a gente via ali a matéria na sala, a gente confirmava as coisas que a gente estava estudando para ver se era tudo certinho mesmo, né? E é uma boa prática, realmente você tentar, para quem, é o que eu estava falando, com essa dinâmica das aulas online, muda um pouco, né? Quer dizer, muda um pouco, muda até drasticamente, na verdade, porque esse exemplo que o Júnior está dando era muito assim, como a gente fazia cursos
exclusivamente presenciais, então muitas vezes as aulas eram semanais ou 2 vezes na semana, alguma coisa do tipo. Então a ideia era que a gente, na medida do possível, tentasse já ler o material da próxima aula para já chegar com alguma ideia, né, e só ou ratificar lá com o professor o que a gente tinha entendido, ou de repente corrigir, parar algum tipo de aresta, alguma coisa nesse sentido. Com os cursos online, né, como, enfim, as aulas são liberadas quase que instantaneamente, ou pelo menos uma quantidade grande e depois uma outra e assim por diante, não tem uma não é por período, né, normalmente. Então, eu acho que muda um pouco. Mas, sempre que possível, é uma boa prática se adiantar, né, a próxima matéria e não chegar completamente cru, se for uma possibilidade. Essa leitura prévia é sempre. E aí, Júnior, eu vou passar aqui para o próximo tópico, né? E eu separei aqui um cuidado para se ter no estudo em grupo, mas que também é plenamente aplicável ao estudo individual, né? Que é o quê? Que é a questão das comparações, né? Então, o João, cara, o João está evoluindo muito mais rápido que eu. Ou, pô, o João, o Marcelo, pô, tá gabaritando português e eu ainda estou aqui no acerto 5, acerto 6, 7, 5, 6, 7, e parece que não avança, né? E é uma coisa que, assim, por mais que a gente fale aqui repetidas vezes, eu acho que a gente não tem como destacar o suficiente, né, a importância de ter um cuidado com esse lance de se comparar com outras pessoas, porque isso pode ser altamente prejudicial, pode causar algum tipo de desestímulo, né? Como que você recomenda que as pessoas abordem esse tipo de coisa? É até aquele clichê, né, daquela coisa de você sempre tentar se comparar só com você mesmo, né? Porque assim, o estudo em grupo ele tem que estar ali para te servir. Ele não pode ser mais uma fonte de estresse para você, porque se você se deixar cair nessa armadilha de se comparar, no final das contas, aquilo dali pode te estressar mais do que te ajudar. Então, é uma coisa que é bom que você já esteja preparado psicologicamente, sabendo que existe essa possibilidade para tentar sempre preparar a tua mente no sentido de não deixar isso acontecer, né? É difícil de você conseguir fazer isso sem ser na prática, eu acho. Sei lá, tem o que pegava mais para mim às vezes era em dia de prova, assim, de ter medo de ser a única pessoa a não passar ou alguma coisa do gênero, que com o tempo depois isso se dissipou assim da minha mente sozinho. Vamos botar assim, eu nem fui um dos primeiros a passar ali também do nosso grupo, né? Então depois de um tempo eu já não pensava mais no assunto. Então acho que Eu, eu ouvi uma coisa, e aí agora me veio à cabeça, que eu nunca mais esqueci, né? Que é, parafraseando, é alguma coisa do tipo: toda vez que você se compara com alguém, necessariamente você está cometendo uma injustiça. Seja com você mesmo, porque você não teve, né, as condições fáticas que aquela pessoa que você está se comparando teve, ou sim, seja com a outra pessoa que não teve as condições fáticas que você teve. E no caso você está à frente, né? Então, assim, como a vida das pessoas é muito diferente, a realidade é muito diferente, as pessoas, né, iniciam de pontos de partida diferentes, qualquer comparação inevitavelmente vai levar a uma situação de injustiça, verdade. né? E aí eu demorei bastante. É possível que no nosso grupo eu tenha sido o que lidou pior com isso, ou pelo menos, né, ninguém. Se teve alguém pior, ninguém deu a entender, né, muito claramente. Mas eu tive muito problema em lidar com o lance das comparações,
E o pior, assim, em retrospectiva, eu vejo como isso era besteira, especialmente no nosso grupo de estudo, no nosso grupo de amigos, porque assim, isso é um dos cuidados que a gente falou lá no começo. Você tem que buscar um grupo de pessoas, se você optar por estudar em grupo mesmo, achar que é uma boa ideia para você, tem que buscar um grupo de pessoas que some, né? Que os objetivos sejam iguais, que tenha a mente de se ajudar mutuamente, né? Isso daí eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que era o nosso caso. Mas ainda assim, mesmo com essa plena ciência, eu tinha um problema muito grande com a comparação. Eu sentia que eu estava muito atrás de todo mundo, né? Então, por vezes, é, a gente fazia algum tipo de simulado de prova mesmo, de questões de bancas, de provas passadas e tal. E eu tinha uma coisa que, às vezes, conferindo o gabarito, aí eu marcava uma coisa, mas depois falava que marquei outra para não ficar feio na fita, sabe? Tinha uma coisa assim. E olhando hoje em dia para trás, isso era uma coisa assim tão descabida. Primeiro porque, como eu falei, o nosso grupo de estudo, de amigos, tinha esse diferencial. Eu sei que ainda que eu não acertasse uma questão sequer, ninguém ia me olhar com aquele ar de julgamento, sabe? De tipo, pô, Diego é um bostão, sabe? Eu sei, assim, de ter 100% de certeza que não ia acontecer, não ia acontecer nada remotamente parecido com isso. Mas ainda assim, tem um pouco de, não sei, um pouco de vergonha, talvez um pouco de ego, enfim, uma série de variáveis que me levavam, e isso é tão prejudicial, porque assim, eu fico pensando o quanto eu poderia ter sido ajudado pelas pessoas que sabiam efetivamente mais do que eu, do que a gente estava estudando ou fazendo questões naquele momento. E aí eu incluí esse lance das comparações aqui, justamente por isso, porque é uma lembrança que eu vejo assim e que efetivamente prejudicou mesmo os estudos, sabe? Porque todo o tempo e toda a energia que eu canalizei pensando no quão à frente as pessoas estavam em comparação a mim, era uma coisa que, enfim, eventualmente eu podia ter mirado para um lado mais positivo e tudo mais, Sim. né? Então, assim, é uma recomendação grande que eu particularmente faço para a gente ter cuidado com isso. E como o Júnior falou, se você tiver que comparar, compare com o seu eu de ontem, né? E veja se você está um pouquinho, nem que seja milimetricamente, mas um pouquinho à frente e qualquer passo na direção certa vai ser um avanço. Sim, tem umas coisas que eu não sei se você concorda comigo. É muito difícil a gente conseguir dar um conselho objetivo de como você não fazer uma comparação com outra pessoa. Mas assim, mas Sim, só de você saber que essa possibilidade existe, que ela é normal, vamos botar assim, sei lá, exatamente. você se comparar com outras pessoas e de que você pode estar se prejudicando por isso, de que se você for fazer a prova, às vezes o medo de você não passar e os outros passarem também está ali. Só de você saber que isso existe, primeiro que você já vai saber que você não é nenhum ET e que esse sentimento é normal, e você ter ciência disso, acho que já te ajuda. Com o passar do tempo, vai ter coisas que você não vai conseguir, às vezes, se blindar previamente, mas quando você tem a ciência do problema, aos poucos você consegue ir trabalhando em cima disso. Então, assim, não tem como eu, assim, falar da minha experiência, sei lá, para você aplicar exatamente igual a sua, às vezes, em Sim, determinado sim. contexto. Mas só de saber que existe, acho que já deixa a gente mais preparado para lidar com isso, quando a situação surgir, né? E acaba que é terapêutico, né? Saber que, enfim, não sou só eu, não é só Aham. comigo, né? Isso daí geralmente me ajuda bastante com algumas Costuma coisas. confortar. Então, Júnior, aqui a gente encaminhando aqui para a conclusão, né? A gente começou o nosso estudo, que nem a gente falou, a gente começou o nosso estudo em grupo, né? Foi bem benéfico para a gente.
né? Embora, mesmo dentro das pessoas que começaram a estudar com a gente, como você deu exemplo, ainda que houvesse quem preferisse estudar em particular, né? Todo mundo eventualmente separava um tempinho ali para poder se reunir e tal, e trocar experiências e forçar o outro a continuar, essa coisa toda, pelo menos para a gente, foi bem bacana. Foi muito Então, bom. a ideia é que, assim, se você tiver algum tipo de possibilidade, pelo menos que faça o teste, não é isso? Para ver enfim, se soma de alguma forma. Sim. E uma observação que é sempre bom de se frisar também é o seguinte: a gente vai fazer a prova sozinho, né? A gente não vai fazer a prova em grupo. Então, o estudo individual ele tem que servir ao estudo em grupo. Quer dizer, ao contrário, o estudo em grupo tem que servir ao estudo individual. Tanto que a gente começou a estudar em grupo, em grupo, mas chegou um determinado momento que a gente estudava junto, mas sozinho. A gente estava no mesmo ambiente físico, todo mundo, mas cada um ali fazendo o seu próprio estudo sozinho mesmo e tal. Então é isso, assim, o estudo em grupo ele vai ter que servir ao seu estudo individual, porque o seu estudo individual ele vai ser sempre indispensável também. Acho que não tem como você ficar só no estudo em grupo. O estudo individual acho que continua sendo, acho que, o objetivo, né, final da coisa. Não sei se você É, concorda exatamente com a frase. não, não, é exatamente isso, assim, o estudo em grupo, ele foi um belo start para a gente, né, e serviu para poder embasar e particularmente para mim, na questão de ajudar a criar uma rotina, foi assim, não consigo pensar em algo que Foi pudesse me ajudar mais sensacional. nesse sentido, É. né? Então eu acho que é isso, né? E aí a gente fica com aqueles pedidos de sempre, né? Para a galera curtir o vídeo, deixar nos comentários aí se você tem um grupo de estudo, se você acha que a ideia é boa, se você está disposto a tentar, se te ajudou de alguma forma, né? Então, Ou outra não, dica, tipo, eu prefiro falou. mesmo ser um lobo solitário, Sim. né? Ou seja, às vezes outra dica que não falou aqui também, sugestão para o tema de outros vídeos aí. A gente vai estar sempre por aqui, né? Só lembrando, o nome do site está ali atrás do Júnior ali, Mente de Concurseiro, mentedeconcurseiro.com. A gente está sempre por aqui falando sobre concurso público para pessoas normais, né? Que é mais importante. Qualquer coisa, precisando de qualquer coisa, é só entrar em contato, deixa nos comentários, e a gente vai estar sempre sondando aí para pegar esse feedback de vocês, principalmente com tópicos que vocês querem ver no futuro. Deixa aí esse alô para a gente vai ficando por aqui. Valeu, Júnior. Valeu, Diego. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.